Neste mundo, cada pessoa desperta o espírito ancestral de acordo com seu sobrenome. Alguém com o sobrenome San desperta o espírito do grande sábio, San Wukong, varrendo os 3 reinos. Alguém com o sobrenome Liu desperta o espírito de Liu Bei, convocando os 5 generais tigres para dominar os 4 cantos. Ainda há pessoas com o sobrenome Kai, que despertam o espírito oculto, dançando com o destino. Mas eu me chamo Li. Na vida passada, despertei o espírito de Li Xin. Embora tenha me esforçado e conquistado meu lugar, acabei sendo derrotado com um único golpe por aqueles que despertaram espíritos supremos. Agora falta apenas 1 hora para a era do despertar dos espíritos. Renascido nesta vida, corri imediatamente para uma loja de impressões. Pedi ao dono para imprimir uma imagem de Pangu. Depois, corri desesperadamente para casa e cortei meu dedo. Deixei uma gota de sangue cair sobre a imagem de Pangu. Tudo porque, na minha vida passada, depois da grande mudança no mundo, no reino do dragão, os espíritos heróicos das figuras míticas mais poderosas nunca apareceram. Logo, as pessoas descobriram um segredo oculto. Era possível reconhecer um ancestral com uma gota de sangue. Ao pingar uma gota de sangue em uma imagem, estabelecia-se um vínculo de linhagem. Com uma reverência solene, poderia-se reconhecer os ancestrais e retornar à família. Porém, havia uma condição: precisava haver uma conexão entre ambos. No entanto, esse método perdeu sua eficácia após a mutação do mundo. Todos desejavam uma segunda chance, pois assim poderiam reconhecer laços de sangue com os imperadores Yan e Huang. Afinal, cada pessoa do reino do dragão é descendente de Yan e Huang. Também poderiam tentar se reconhecer como descendentes de Nuva, pois, segundo a lenda, Nuva criou a humanidade. Até mesmo poderiam tentar reconhecer laços de sangue com Pangu, pois Pangu também é o deus criador do reino do dragão. Por isso, a primeira coisa que fiz ao voltar no tempo para a véspera da mutação foi correr para imprimir a imagem de Pangu, pingar meu sangue nela e reconhecer minha linhagem ancestral. Finalmente soltei um longo suspiro de alívio, pois, após o início da mutação, o espírito heróico que eu despertaria. Então, meu espírito heróico desperto seria Pangu, o deus criador do reino do dragão. Não fui ganancioso ao tentar reconhecer laços de sangue com outras existências. Embora poucas pessoas com constituições especiais possam convocar múltiplos espíritos heróicos, acredito que apenas Pangu já é o suficiente. No futuro, com certeza serei capaz de invocar múltiplos espíritos heróicos. E todas as existências poderosas ligadas a Pangu estarão ao meu alcance, pois o sangue de essência de Pangu se transformou nos 12 ancestrais bruxos. Seus olhos deram origem a Dongguan Tai e ao imperador demônio de Jun. Seu umbigo se tornou Ming Lao Zu, o ancestral do rio Estige. Além disso, o sopro de Pangu se dividiu em 3 e formou os 3 puros. Apressei-me a conter a excitação em meu coração, pois, em apenas 1 minuto, o mundo passaria por uma grande mutação. Muito rápido. O céu se rasgou em inúmeras fendas sangrentas. Espíritos malignos desceram, marcando a chegada da era do despertar dos espíritos heróicos. O reino do dragão, e até mesmo o mundo inteiro, mergulhou no pânico. No entanto, logo depois, como se fosse um instinto, todos no mundo sentiram um tremor em suas almas. De repente, todos compreenderam muitas verdades. Embora o mundo tenha sofrido uma mutação e espíritos malignos tenham descido, junto com eles veio a energia espiritual. Essa energia permitiu que todas as pessoas despertassem seus espíritos heróicos. Após o despertar, todos poderiam começar a cultivar e se fortalecer. A partir de agora, o mundo não seria mais dominado pelo dinheiro, mas sim pela força e pelo poder dos espíritos heróicos. Mas sim um mundo onde os fortes governam e são reverenciados. Neste momento, levantei a cabeça e olhei para o céu, sentindo a energia espiritual surgindo dentro de mim. Era inúmeras vezes mais poderosa do que na minha vida passada. Além disso, meu corpo estava passando por uma rápida transformação. Na vida passada, eu só alcancei o nível de grande mestre espiritual. Na minha vida passada, nem mesmo meu corpo era tão forte quanto agora. No entanto, neste momento, as mensagens no grupo da turma do meu celular chamaram minha atenção. Deuses me abençoem! Que eu desperte um espírito heróico poderoso. Meu sobrenome é Nil. Espero que meu espírito heróico seja o grande sábio que sustenta os céus, Nil Moang. Meu sobrenome é Liu. Espero despertar Liu Bei. Se isso acontecer, talvez eu tenha uma constituição para múltiplos espíritos heróicos. Quero convocar os 5 generais tigres como espíritos heróicos. Meu sobrenome é Feng. Espero que meu espírito heróico seja Feng Baobao. Assim, poderei dominar o lendário da Vei 18 estilos. Você tá sonhando. Feng Baobao é um personagem de anime.
Ela nem faz parte da história ou mitologia do Reino do Dragão. Muitas pessoas começaram a zoar e reclamar no grupo. Não exagerem tanto. O Reino do Dragão tem muita gente, não é possível que todo mundo desperte espíritos heróicos lendários. Ter uma constituição de múltiplos espíritos heróicos é ainda mais raro do que ganhar na loteria. Quando a mutação acabar, logo saberemos a verdade. Vocês estão apenas sonhando alto demais. Minha avó sempre me disse: minha família tem alguma ligação sanguínea com o Ulsong. Então é bem provável que meu espírito heróico seja o Ulsong. Podem me chamar de chefe. No novo mundo, eu protejo vocês. Olhei rapidamente as mensagens no grupo. Esse tal de Wu Shihao, de fato, tinha alguma relação de sangue com o Ulsong. Mas o espírito heróico que ele despertou não foi o Ulsong, e sim o Udalan. No instante em que a mutação chegou ao fim, os espíritos heróicos de todos despertaram ao mesmo tempo. Embora eu já soubesse disso, meu corpo ainda tremia de excitação. Na minha mente, uma figura gigantesca surgiu empunhando o machado divino, abrindo os céus e separando a terra. Renascido nesta vida, o ritual de reconhecimento de sangue sofreu uma mudança inesperada. Meu espírito heróico não era mais Li Xin, mas sim Pangu. Na minha vida passada, aqueles que nasciam com 7 ou 8 níveis de energia espiritual inata já eram considerados gênios. Os que possuíam o nível máximo de energia espiritual inata, nível 10, estavam acima até mesmo dos gênios. Eram monstros com espíritos heróicos incrivelmente poderosos. Mas o mais alto que se podia alcançar ainda era nível 10, o máximo da energia espiritual inata. Mas eu, inacreditavelmente, despertei com nível 20 inato, muito além do que qualquer monstro poderia alcançar. Nesse momento, as mensagens no grupo chamaram minha atenção novamente. A maioria das pessoas despertou espíritos heróicos comuns e sem destaque. O Shihao, por sua vez, tornou-se alvo de zombaria, pois seu espírito heróico era o Udalan. Enquanto isso, as entidades malignas começaram a surgir uma após a outra. As criaturas de nível baixo eram, na maioria, zumbis com olhos brilhando em uma luz estranha. Além disso, havia inúmeras feras ferozes e espíritos malignos vagando pelas ruas. De repente, uma pessoa foi atacada por um espírito maligno. Tremendo de medo, ele apressadamente convocou seu espírito heróico. Num instante, uma figura surgiu atrás dele. Era uma senhora simples e robusta, vestindo roupas humildes e segurando uma cebolinha na mão. E isso deixou o homem completamente atordoado. Vovó, o que você fazia em vida? A senhora respondeu com simplicidade e honestidade. Eu trabalhava na roça. O homem entrou em completo desespero. Mas, independentemente disso, os espíritos heróicos sempre eram leais aos seus mestres. A senhora avançou sem hesitação, bloqueando o zumbi enquanto gritava: rapaz, corra rápido! Passei a vida inteira trabalhando na roça, tenho muita força. Nesse momento, eu também fui atacado por um zumbi feminino de vestido vermelho. E não era um inimigo comum, era um nível 15, um dos mais raros até agora. Quanto mais forte o espírito maligno, mais próximo de um ser humano ele parecia. Por isso, a zumbi de vestido vermelho ainda tinha uma certa beleza. Ela estendeu sua língua escarlate e lambeu os lábios. Seus olhos brilhavam de fome e ganância, ansiosa para se banquetear sem demora. Eu não pude deixar de murmurar: você até que deu sorte. Se fosse alguém com gostos peculiares, aí sim você estaria em apuros. A zumbi de vestido vermelho soltou uma risada zombeteira. Mesmo que seja um portador de um espírito heróico poderoso, o nível inato de energia espiritual geralmente fica entre 7 e 8. Os portadores de espíritos heróicos mais poderosos podem alcançar o nível inato 10, o máximo de energia espiritual. No mundo inteiro, existências como essas são raras como penas de fênix. Mesmo que eu tenha o azar de encontrar um desses, eles ainda teriam dificuldade em me matar. E agora você diz que minha sorte é ruim? Como se fosse capaz de me derrotar. Que piada! Sorrindo, eu a provoquei. Se eu quiser te derrotar, eu consigo te derrotar. Minhas palavras fizeram a bela mulher zumbi explodir de raiva. Entre os espíritos malignos que apareceram agora, ela já era considerada uma existência poderosa. E, no entanto, um mero humano ousava menosprezá-la? Ela rugiu furiosa e perguntou: garoto arrogante, seu espírito heróico é quem? Meu espírito heróico é Pangu. A mulher zumbi congelou no lugar por um instante. Logo depois, ela começou a rir. Uma existência como Pangu? Isso é impossível. E além disso, ele nem tem descendentes. Se tem coragem, então invoque e me mostre. Eu respondi que tinha medo de assustá-la a ponto de ela se mijar, então preferia não invocar. A zombaria a deixou furiosa. Perdendo completamente a paciência, ela avançou em minha direção com a velocidade de um leopardo.
Suas garras afiadas pareciam capazes de me despedaçar com um único golpe. Mas aos meus olhos, a velocidade dela parecia extremamente lenta. Não apenas consegui desviar facilmente, como também a agarrei com uma mão e a joguei para longe, sentindo uma força irresistível. A zumbi feminina ficou completamente atordoada. Na próxima segundo, um par de punhos gigantescos foi lançado sem qualquer floreio. O corpo da zumbi feminina se desfez em pontos de luz verde, dissipando-se no ar. Nesse momento, um fenômeno celestial ocorreu. Sob os olhares atentos de todo o mundo, um monumento dourado desceu dos céus, caindo com um estrondo na terra, erguendo-se no centro do reino do dragão. Outras nações também receberam monumentos idênticos. Mesmo aqueles a grandes distâncias, podiam ver claramente os enormes caracteres no topo da pedra dourada. Ranking dos espíritos heróicos do reino do dragão. Com a experiência da minha vida passada, eu sabia muito bem que esta era a classificação dos espíritos heróicos. Contém apenas 10 vagas. Ela registra os 10 principais espíritos heróicos do reino do dragão. Atualmente, nenhum nome apareceu nela, mas será ativado em 60 dias. E também, 5 anos após a mutação, também aparecerá a classificação mundial dos espíritos heróicos. No entanto, na minha vida passada, eu não consegui testemunhar o surgimento do ranking mundial dos espíritos heróicos antes de morrer. Agora, todos os gênios e monstros aguardam ansiosamente se seus espíritos heróicos poderão entrar no ranking. Um jovem de aparência imponente, com a aura de um imperador, olha para o ranking dos espíritos heróicos com expectativa. Ele possui a constituição de múltiplos espíritos heróicos. Dentre seus espíritos heróicos, certamente é o mais poderoso entre os guerreiros, Li Yuamba. Não se sabe ao certo se ele conseguirá entrar no ranking dos espíritos heróicos. Seu nome é Li Shi, e o espírito heróico que ele despertou foi Li Shimin, o imperador Taizong da dinastia Tang. Sendo um descendente imperial, seu nível de energia espiritual inata já começou no 8º nível. Ele já pode convocar seu primeiro espírito heróico, Shen Yaojin, o demônio do caos. Li Shi já traçou seus planos para o futuro. Erguer um império, reunir os talentos do mundo e restaurar a grandiosidade da dinastia Tang. Pois, neste mundo, os maiores inimigos não são apenas os espíritos malignos, mas também outros espíritos heróicos poderosos. Além disso, havia outro homem de ombros largos e corpo robusto. O homem, imponente e cheio de arrogância, olhou para a lista dos espíritos heróicos. Seu nome era Xian Tin. Ele despertou o espírito heróico do tirano Xian Y, com um nível inato de energia espiritual de 8. Neste momento, ele ainda não conseguia invocar Xian Y. Provavelmente, precisaria atingir pelo menos o nível 15 para isso. No entanto, ele tomou sua decisão com firmeza. Neste novo tempo, ele conquistaria seu próprio espaço. Gravaria na lista dos espíritos heróicos o nome de Xishu Bavan ao lado do seu próprio nome. Além disso, havia outro jovem com uma aura imperial ainda mais imponente. Até mesmo um jovem com uma aura imperial ainda mais imponente do que Shikai olhou para seu espírito heróico. Ele murmurou para si mesmo: daqui a 2 meses, meu nome e o do primeiro imperador devem estar na lista dos espíritos heróicos. Esse jovem se chama Ying Qian. Seu espírito heróico desperto é o lendário primeiro imperador, Qin Shi Huang. Ele também possui a constituição de múltiplos espíritos heróicos. Seu primeiro espírito heróico é o deus da guerra, Men Tian. Ele não apenas quer dominar uma região. Ele ainda quer, junto com seus 12 espíritos heróicos e o primeiro imperador, tornar-se o rei deste mundo. Em Shen Tangguan, um jovem rebelde estava de pé sobre rodas de vento e fogo, envolto na fita celestial Han Qianling e empunhando a lança flamejante. Seu espírito heróico não era outro senão o espírito celestial de nível imortal, Li Neza, com um nível inato de espírito de 9 a 8. Li Shish olhou para o ranking dos espíritos heróicos com confiança e disse: no ranking dos heróis, eu e Neza devemos ter nosso lugar entre os 10 primeiros. Em Guangkou, um jovem de aparência elegante e rosto bonito brandia sua lança de 3 pontas e 2 lâminas, cortando um espírito maligno de nível 8. Mesmo que a nação do dragão tenha muitos talentos, meu lugar entre os 5 primeiros deve estar garantido, certo? Ele se chama Egmi, com nível 9 de poder espiritual inato. Seu espírito heróico é Erlan Shen, Yang Jian. Egmi não acha que seu espírito heróico seja apenas de nível imortal, mas sim de nível divino. No entanto, só quero dizer uma coisa: eu vou dominar esse ranking dos heróis. Nesse momento, meu celular começou a tocar. Era Hua Lanyer, minha senpai, quem estava ligando. Ela é minha amiga de infância. Crescemos juntos e estudamos na mesma escola. Além disso, ela é a segunda maior beldade da escola. Na minha vida passada, eu já sabia que o espírito heróico da senpai era extremamente poderoso. Além disso, no futuro, ela também não será fraca.
Mas agora, nesta era, quando se trata de lidar com espíritos malignos, eu sou invencível. Se por acaso ela tiver o azar de encontrar um espírito maligno de nível 10, será um grande problema. Ao atender o telefone, ouvi a voz ansiosa e preocupada da senpai. Você está bem, Kouai? Não saia por aí andando sem cuidado. Meu espírito heróico é muito poderoso, não precisa se preocupar comigo. Kouai, qual é o seu espírito heróico? Se for de uma pessoa comum, venha me encontrar imediatamente. A senpai vai te proteger. Esquece. Espera aí, eu vou até você agora. Antes que eu pudesse responder, ela desligou o telefone. Após a grande mutação, um conhecimento comum se espalhou. O método de reconhecer laços de sangue com uma gota de sangue. No entanto, agora que toda a população despertou espíritos heróicos, esse método já não pode mais ser utilizado. Muitos se arrependeram de não terem descoberto isso antes, pois assim poderiam ter escolhido uma existência extremamente poderosa para o ritual de reconhecimento de sangue. Assim, poderiam dominar o mundo. No entanto, eles não sabem. Havia uma pessoa que já sabia de tudo isso com antecedência. Nesse momento, avistei a silhueta da senpai à distância. Com um único golpe de espada, ela cortou um espírito maligno de nível 5 com precisão e agilidade. Atrás dela, uma figura etérea surgiu, uma guerreira vestindo uma brilhante armadura prateada. Ela é justamente a famosa heroína Hua Mulan, que se alistou no exército no lugar de seu pai. Quando a sênior se aproximou, meus olhos brilharam instantaneamente. Ela vestia um suéter azul de tricô na parte de cima. Sua cintura era tão fina que parecia que podia ser segurada com uma única mão. E na parte de baixo, um short jeans realçava suas pernas. Meu olhar, ao tocá-la, involuntariamente parou por um instante. O rosto da sênior também era deslumbrante. Com um rosto oval, lábios pequenos como uma cereja e dois rabos de cavalo. Ao me ver, ela sorriu alegremente e começou a exibir seu espírito heróico. Hua Mulan, nível 96 de talento inato. Então, curiosa, ela me perguntou: Calouro, qual é o seu espírito heróico? Eu não escondi nada da sênior. E diretamente lhe disse que era Pangu. Ela ficou completamente paralisada, achando que eu estava brincando. E imediatamente me puxou para ir ao hospital verificar minha cabeça. Você se chama Li, não Pangu. Como é possível despertar o espírito heróico de Pangu? Nesse momento, uma figura imensa surgiu no topo de um arranha-céu, olhando para todos como se estivesse observando seres inferiores. Todos vocês aceitariam se curvar e jurar lealdade a este comandante? Era exatamente um dos gênios poderosos recrutando talentos. Afinal, uma nova era estava chegando. Criar ou ingressar em uma facção era essencial. A sênior também estava pensando se deveria criar ou entrar em uma facção poderosa que lhe parecesse agradável. Eu respondi com desdém: esquece. Essas pessoas não estão à altura. Se for para criar, vamos esperar um pouco mais. Afinal, no momento, não consigo usar o poder do meu espírito heróico, nem convencer os outros a me seguir. Assim que terminei de falar, uma figura surgiu à distância com as mãos cruzadas nas costas. A cada 2 passos, ele avançava 10 metros como se estivesse se teleportando. Só pelo movimento, já dava para ver que era um verdadeiro forte. Garoto arrogante! Se soubesse quem eu sou, ainda diria que todos não estão à altura? Meu espírito heróico é... Antes que ele pudesse terminar, eu já tinha acenado com a cabeça e dito, sim. Isso o deixou completamente atordoado. Ele havia feito uma entrada tão exagerada, com um tom de superioridade altiva. Até um tolo saberia que ele certamente era uma grande figura. Mas sua atitude arrogante não teve efeito algum diante desse cara? Garoto, qual é o seu espírito heróico? Você pergunta e eu sou obrigado a responder? Seu rosto escureceu enquanto se apresentava. Meu nome é Yuan Jie. Meu espírito heróico é Yuan Hong, com nível 9 de talento inato. Isso chocou quase toda a cidade. Nível 9 de talento inato. Mesmo em todo o dragão celestial, ele estaria entre os mais fortes. Diante da explosão de sua energia espiritual, a silhueta de seu espírito heróico surgiu atrás dele. Um macaco branco de forma humana, com uma aparência feroz e intimidadora. Vestindo uma armadura dourada e empunhando um bastão de água e fogo em uma única essência. Vendo essa cena, algumas pessoas ao redor começaram a bajulá-lo imediatamente. Yuan Hong era o mais poderoso entre os 7 monstros de Meishan. Um ser cuja força rivalizava com a de Yang Jian. Vários fortes expressaram seu desejo de se juntar às suas fileiras. Yuan Ji estava de muito bom humor. Ele recrutou várias pessoas poderosas. Ao mesmo tempo, ele lançou um olhar para mim, querendo ver minha reação. Ele achava que eu estaria arrependido e frustrado, mas meu rosto permaneceu calmo e indiferente. Esse garoto está apenas blefando ou está escondendo sua verdadeira força? Para agradá-lo, alguém até se aproximou de mim de maneira arrogante.
Garoto insolente, está arrependido agora, não é? Ainda ousa dizer que nosso chefe não está à altura? Ajoelhe-se agora mesmo, bata a cabeça no chão 100 vezes e peça desculpas. Depois, entregue a garota ao nosso chefe. Se ela o servir bem, talvez ele poupe sua vida de cachorro. No entanto, o que esse bajulador arrogante nunca imaginou foi que o jovem diante dele, que ele desprezava, ignorando completamente o Angie e os outros. Eu avancei diretamente e desferei um soco, lançando-o a 100 metros de altura. Ele caiu bem aos pés de Yuan Ji, já sem vida. Minha ação causou um alvoroço imediato. Que ousadia! Ele realmente matou alguém com um único soco na frente do nosso chefe. Yuan Ji ficou furioso, seus olhos cheios de ódio e seu corpo exalando intenção assassina. Ele havia acabado de recrutar várias pessoas poderosas. Mas agora, bem diante de seus olhos, um de seus subordinados foi morto. Como esse garoto ousa? Será que ele não tem nada a perder? Seus subordinados também não conseguiam mais se segurar. Todos invocaram seus espíritos heróicos, determinados a exterminar o provocador diante deles. Yuan Jia sabia que, se não tomasse uma atitude agora, perderia completamente sua dignidade. A única explicação era que esse jovem também era um gênio. Qual é o seu espírito heróico? Se for poderoso o suficiente, podemos fingir que nada aconteceu. Afinal, não posso desperdiçar um talento como você, poderíamos até nos aliar. Ele disse isso tanto para me testar quanto para encontrar uma saída para si mesmo. Mas eu simplesmente o ignorei. Sênior, vamos embora. Hua Lan'er seguiu atrás de mim, pensando consigo mesma. O calouro é simplesmente incrível. Afinal, Yuan Ji despertou ninguém menos que Yuan Hong. Ele ainda recrutou tantos subordinados, mas o calouro nem sequer lhe deu atenção. Então, qual é o espírito heróico dele? Será que é realmente Pangu? Yuan Ji ouviu os sussurros ao redor. Esse garoto não me dá o mínimo de respeito. Se eu não agir agora, isso poderá afetar meu futuro. Segurando firmemente seu bastão de água e fogo, Yuan Ji avançou furiosamente. Deixe que este gênio veja quem você realmente é. Mas, naquele momento, uma anomalia surgiu de repente. No céu, um vórtice vermelho escuro começou a girar lentamente. Todos imediatamente entenderam o que aquilo significava, um sinal de uma grande oportunidade. Dentro desse vórtice, havia um pequeno mundo independente, que seria acessível dentro de um mês. Dentro desse mundo, aguardavam desafios únicos e misteriosos. Quanto melhor o desempenho, maiores seriam as recompensas. Yuan Ji interrompeu seu ataque e olhou para o vórtice com expectativa. Esta é uma oportunidade que eu não posso perder. O surgimento dessa oportunidade lhe ofereceu uma saída honrosa. Assim, ele não perderia totalmente sua dignidade. Por enquanto, ele guardaria esse rancor. O foco agora era treinar e ficar mais forte. Depois de aproveitar essa oportunidade, ele faria aquele garoto pagar. A Sênior, que em minha vida passada sempre cuidou de mim, vendo-me ignorar completamente as ameaças de Yuan Ji, imediatamente pediu para que eu a protegesse. Com uma coxa tão forte assim, será que eu posso me segurar nela para sempre? Eu sorri e acenei com a cabeça. Claro que pode, Sênior. Pode segurar qualquer uma que quiser. Ao longo do caminho, todos os espíritos malignos que encontramos foram facilmente eliminados por mim. Mesmo aqueles de nível 9 foram destruídos com um único soco. Isso fez com que o olhar da Sênior para mim ficasse ainda mais ardente. Ela começou a acreditar que meu espírito heróico realmente era Pangu. Para nos prepararmos para a oportunidade que surgiria em um mês, eu a levei para fora da cidade, em busca de uma área rica em energia espiritual para treinarmos. Ao mesmo tempo, gênios não apenas do dragão celestial, mas em todo o mundo, começaram a recrutar fortes guerreiros e a fundar suas próprias facções. Para encontrar um local de treinamento, partimos juntos da cidade. Com as mudanças no mundo, a maioria dos espíritos malignos começou a aparecer em áreas remotas. Quanto mais longe das zonas urbanas, mais poderosos eram esses seres. Para maximizar seus ganhos no treinamento, os gênios não temiam o perigo e buscavam regiões ricas em energia espiritual. A equipe daquele que tem esperança de alcançar o topo do ranking dos espíritos heróicos já havia se afastado da cidade por 15 quilômetros. Os espíritos malignos ao redor estavam se tornando cada vez mais numerosos e poderosos. Se não fosse pela energia espiritual emanada por centenas de pessoas reunidas, eles já teriam se tornado presas dessas criaturas. O homem com maior potencial para alcançar o topo do ranking se chamava Kong Xuan. Seu espírito heróico desperto era Kong Xuan, com energia espiritual inata no nível máximo. Ele decidiu que buscaria um local adequado para treinar nessa região. Afinal, sua equipe já havia se afastado mais da cidade do que qualquer outro grupo antes. No entanto, o que ele não sabia era que
Eu e a Sênior já havíamos nos distanciado 25 quilômetros da cidade. Neste momento, o coração dela estava tomado pelo medo. Ao nosso redor, poderosos espíritos malignos estavam por toda parte. A Sênior ficou completamente incrédula, seus olhos se arregalaram de espanto. Na minha mão direita, uma grande campana de cor mística e caótica emergiu. A pressão emanada era avassaladora. Centenas de espíritos malignos, variando entre os níveis 10 e 15 que estavam prestes a nos atacar, congelaram de puro terror. Essa era nada menos que a lendária relíquia caótica, o Sino do Caos. Embora eu ainda não pudesse invocar meu espírito heróico, minhas armas ainda estavam disponíveis. O Sino do Caos era a suprema relíquia do Dom Guantai, o ser mais poderoso abaixo dos santos. Uma das 3 grandes relíquias primordiais. Sob minha ativação, qualquer espírito maligno abaixo do nível 20 sequer ousava se aproximar. Mesmo aqueles de nível 30, se estivessem sozinhos, não se atreviam a enfrentar seu poder. M. Embora eu não pudesse usar o poder do meu espírito heróico, somente com meu corpo físico, eu já conseguia enfrentar sozinho espíritos malignos de nível 30. E isso sem mencionar que eu ainda possuía a relíquia suprema, o Sino do Caos. Continuei avançando para regiões ainda mais profundas, trazendo Rualanger comigo. O olhar dela para mim se tornava cada vez mais admirado. Para ela, conhecer-me era, sem dúvida, a maior sorte de sua vida. Neste momento, outros países, assim como o Reino Dragão, estavam tentando recrutar e formar suas próprias facções. No entanto, muitos pequenos países foram destruídos rapidamente, pois os espíritos heróicos despertados nesses lugares eram quase todos fracos. Afinal, uma base histórica de 5.000 anos como o Reino Dragão. Não é todo o país que tem isso. Alguns países conseguiram sobreviver com grande dificuldade. Entre eles estava o país Kai. Shibea, os espíritos malignos são difíceis de enfrentar. Na era dos espíritos heróicos, o nosso país Kai era o mais forte, não é? Afinal, no ranking mundial de generais, o primeiro lugar é de Li Sanxin, do nosso país Kai. No futuro, até governar o mundo pode ser uma possibilidade. Agora, as anomalias e oportunidades estão surgindo em vários países. Em breve, haverá uma oportunidade de nível mundial. Quando isso acontecer, o desempenho do nosso país será sem dúvida o mais brilhante. Se as pessoas do Reino Dragão ouvissem isso, certamente ririam e comentariam. Como sempre, são arrogantes e ignorantes. Sem dúvida, neste período, eles são os mais fortes. Afinal, somos o país do centro do universo. Neste momento, o país Sakura. Uma equipe de 4 monstros excepcionais, de nível gênio. Uma equipe de 4 monstros excepcionais, de nível gênio. Izanagi e Teiki Mikazushi. Eles são os mestres dos espíritos heróicos mais poderosos do país Sakura. Os 4 se uniram e, ao derrotarem os espíritos malignos, continuaram se afastando da cidade. Eles pararam a 15.000 metros de distância e começaram a procurar uma área adequada para o treinamento. Aqui, o ambiente de treinamento é excelente. Poucos no nosso país conseguiram chegar tão longe, podendo ser considerado o primeiro. Mas se olharmos para o mundo, ainda temos o Reino Ocidental, Dragão, Hindu e outros. Precisamos nos esforçar para ficar mais fortes. No futuro, governaremos a Era dos Espíritos Heróicos. Neste momento, no Reino Shila, 3 irmãos estavam viajando juntos, afastando-se da cidade. Eles tinham uma presença impressionante e cada um carregava um WQ diferente. O irmão mais velho empunhava a lâmina do mundo dos mortos. O segundo irmão segurava o tridente do deus do mar. O terceiro irmão, o mais imponente, estava na frente, liderando o caminho. Ele empunhava um WQ dourado que parecia com um relâmpago. Eles pararam a 20.000 metros da cidade. O poder de seus WQ fez com que os espíritos malignos não ousassem se aproximar. Eles suspeitaram de quem seriam os espíritos heróicos, embora não pudessem invocá-los nem usá-los. Mas sua força pessoal também não deve ser subestimada. Eles acreditavam que 20.000 metros já era o recorde mundial. Isso porque seus espíritos heróicos eram os deuses mais poderosos da mitologia Shila. Eles eram 3 irmãos, e seus espíritos heróicos também eram 3 irmãos. O irmão mais velho é o rei dos mortos, Hades. O segundo irmão é o deus do mar, Poseidon. O terceiro irmão é o rei dos deuses, Zeus. No norte, também há 3 pessoas formando um time. Seus espíritos heróicos também são de topo. O rei deus do norte, Odin. Thor, o deus do trovão. Tyr, o deus da guerra. Eles também pararam a 20.000 metros. Avançar mais seria perigoso, mesmo com a união deles. Eles acharam que talvez esse fosse o limite, embora houvesse outras existências poderosas. No máximo, eles eram semelhantes a eles. Extraditado. Um dos maiores gênios liderando seus 10 subordinados mais talentosos.
Mesmo os espíritos heróicos dos subordinados eram extremamente poderosos. Mas diante desse gênio, eles estavam dispostos a segui-lo. O reconheciam como líder, achando que ele tinha total capacidade para ser o número um. Tudo porque o espírito heróico do líder é um dos 3 grandes deuses do seu país. O deus da destruição, Shiva. Eles também pararam a 20.000 metros da cidade. Depois de lidar com vários espíritos malignos, começaram a procurar um lugar adequado para treinar. Seus subordinados acreditam que, sob a liderança do líder, seu país certamente poderá dominar a era dos espíritos heróicos. Seja no Ocidente ou no Oriente, até o dragão, todos devem se curvar. Neste momento, muitos países têm sua própria confiança. Esses são apenas uma pequena parte entre muitos. Pode-se ver que a era dos espíritos heróicos não carece de poderosos. Afinal, as diversas divindades de topo estão todas reunidas nesta era. Mas os países estão muito em sintonia, sabendo que primeiro devem se desenvolver. As batalhas entre os espíritos heróicos dos países ainda estão distantes e são difíceis de avançar, porque quanto mais longe da fronteira do país, mais perigoso se torna. Espíritos malignos poderosos estão concentrados lá, além dos talentosos que vimos antes. Muitos outros heróis e deuses também têm sua própria confiança. No entanto, todos eles estavam errados. A distância de 20.000 metros não é o recorde. O recorde está no Dragão País. Neste momento, eu já levei a Roalanger para uma área a 30.000 metros de distância. Eu planejava ir até 25.000 metros, mas ao chegar lá, havia mais de uma centena de espíritos malignos de nível 29 e até alguns de nível 30. No entanto, isso despertou meu instinto de combate e eu decidi lutar intensamente. Com o sino do caos em mãos, eu avancei. Com o impacto do sino do caos, muitos espíritos malignos foram destruídos. Apesar do cerco de numerosos espíritos malignos, Roalanger ficou preocupada por mim. Mas logo ela relaxou, porque meu corpo físico é extremamente forte. Neste momento, ela já tinha certeza de que meu espírito heróico realmente era Pangu. Afinal, Pangu é conhecido por sua força. Seu corpo físico é incrivelmente forte, com uma vitalidade aterradora, capaz de lutar e resistir. Pangu, afinal, enfrentou sozinho os 3.000 deuses malignos sem vacilar. Embora minha força não seja comparável à de Pangu, meu estilo de luta e habilidade são semelhantes aos de Pangu. Se fosse qualquer outro gênio, já teria sido consumido e escolheria fugir. Mas eu simplesmente fiquei louco e continuei matando. Deixando os espíritos malignos com medo, eles fugiram em massa. Depois de lidarmos com esses espíritos malignos, eu e Roalanger nos afastamos a 30.000 metros da cidade. Procuramos um lugar com uma energia espiritual densa e começamos a treinar. Com o sino do caos protegendo, não precisamos nos preocupar com ataques de espíritos malignos. Roalanger ficou um pouco envergonhada. Este ambiente de treino é extremamente confortável. Júnior, você não precisará me levar daqui para frente. Apenas proteja a Senpai de vez em quando. Sem mim, talvez você conseguisse ir ainda mais longe. Eu não posso te influenciar. Senpai, não precisa ser educada comigo. De qualquer forma, o tempo que passamos aqui treinando é mais do que suficiente. Ter mais pessoas aqui não é um problema. Além disso, quando eu tiver aliados no futuro, eu também os apoiarei. Senpai, não precisa se sentir envergonhada. Quanto a você, Senpai, posso ajudar sempre que puder. Porque na minha vida anterior, meu talento e potencial não eram comparáveis aos da Senpai. Mas a Senpai cuidou de mim várias vezes. Agora, a atenção que recebo da Senpai não significa nada para mim. Ao ouvir minhas palavras, a Senpai ficou cheia de emoção. Ela fechou os olhos e começou a meditar. Ela tomou a decisão interna de se esforçar para ajudar mais os júniores após treinar. Assim, uma semana se passou. O mundo inteiro também passou por mudanças drásticas. Após 7 dias, os espíritos dos comuns e a energia espiritual se dissiparam. Eles se tornaram pessoas comuns e continuaram vivendo suas vidas habituais. A cidade começou a funcionar normalmente novamente. Agora, cada família se orgulha não dos diplomas dos filhos, mas sim dos cultivadores. Quanto mais poderosos, mais orgulhosos. As forças da cidade onde estou, após lutas e anexações. Agora restam apenas 3. São elas a seita da unidade, a aliança das 10.000 bestas e o grupo espiritual benevolente. Ao olhar para o grupo espiritual benevolente, meu olhar se tornou suave. Esta é a força da qual eu fazia parte em minha vida anterior. Era meu refúgio e a que mais me ajudou. Os membros da organização são verdadeiros companheiros. Neste momento, era a noite. Aproveitando que apenas uma criatura maligna se aproximava. Com a passagem do tempo, o nível dos espíritos malignos que atacavam a cidade aumentava. Tanto os humanos quanto os portadores de heróis têm uma grande tentação em relação aos espíritos malignos.
Porque consumir humanos pode aumentar seu poder. Consumir portadores de heróis aumenta ainda mais o poder. Um espírito das sombras de repente pulou atrás de mim. Com uma velocidade incrível, abriu sua enorme boca como uma substância negra. Eu estava esperando que ele viesse até mim. Estava prestes a finalizá-lo. Uma bela ponte para. Uma sombra de herói apareceu atrás de mim. A figura elegante reuniu chamas em uma espada de fogo em suas mãos. Ela instantaneamente destruiu o espírito das sombras. Li Gu, você está bem? Ao ouvir essa voz, meu coração deu um salto e eu olhei para ela. Era, na verdade, a estudante mais bonita da minha escola, Ji Yanxi, minha colega de classe. Na vida passada, ela também foi a que mais me ajudou. A razão pela qual consegui me juntar ao grupo Ling Shan tinha um pouco a ver com a senpai. Conseguir viver até 5 anos depois foi graças a Yanxi me salvar várias vezes. Olhando para o rosto dela, sinto muita saudade e emoção. Por causa de uma ação 4 anos após a anomalia, Yanxi morreu em batalha. Naquele momento, eu estava imensamente angustiado, odiando minha própria fraqueza. 5 anos depois, os deuses atacaram o reino do dragão. Meu espírito heróico, Li Xin, foi destruído por SHT Nutji. Na hora da morte, ele sorriu, porque eu poderia encontrar Yanxi. Agora eu reencarnei. O espírito heróico ainda é Pangu. Com um espírito tão poderoso, eu preciso mudar tudo isso. Naquela época, ela usava uma roupa preta que realçava perfeitamente sua silhueta alta em formato de S. Uma ou duas pernas longas são muito óbvias. Cabelo preto e longo amarrado atrás da cabeça em um alto rabo de cavalo. O rosto é deslumbrante, com os cantos dos olhos longos como lâminas escarlates. Transmite uma sensação de elegância e frieza. Em termos de corpo, não fica atrás de Wallanger, mas em termos de beleza, é até mais bonita que Wallanger. Ela suspirou aliviada e disse que estava tudo bem, pedindo para eu ter cuidado. Li Gu, por que você não lutou com todas as suas forças antes? Eu pude perceber que você tinha uma flutuação de poder espiritual. Portanto, os espíritos heróicos não são pessoas comuns. Espíritos heróicos comuns já se dissiparam há muito tempo, embora seja muito perigoso. Mas não podemos desistir. Se eu atrasar 2 segundos, você pode estar em perigo. Nos olhos dela, parecia que eu já havia desistido de mim mesmo. Ela decidiu secretamente cuidar de mim nesta era dos espíritos heróicos. O espírito heróico dela é a deusa nível divino, Nuba, filha do deus da secura, Wandi, na lenda do reino do dragão. Li Gu, você já se juntou a alguma facção? Ainda não. Então junte-se à minha organização. Mas você precisará passar por uma avaliação. Se você tiver este distintivo, não precisará passar pela avaliação de caráter. A partir de agora, é tudo sobre habilidades. Porque é uma das 3 grandes forças desta cidade. Portanto, a dificuldade da avaliação é muito alta. Se passar, você pode se tornar um membro da organização. O mínimo é um soldado de combate, e acima dele estão 40 vice-capitães. Acima disso, há 10 capitães. Sou o capitão da segunda equipe, acima de mim está o capitão da primeira equipe e o capitão da caixa. O capitão Dai é o chefe. Desde que quebre o recorde da avaliação, tornar-se o novo chefe não será um problema. Tudo se baseia nas habilidades. Portanto, na avaliação de habilidades, a senpai não pode te ajudar. Você terá que se esforçar sozinho. Se você passar, não deve haver problemas. Sua força espiritual inata não é inferior ao nível 1, certo? Ouvindo aquela voz que me fazia sentir saudade, eu sacudi a cabeça e disse que não. Então, passar para se tornar um soldado da organização não deve ser um problema. Tornar-se um soldado também significa ser parte da organização, assim poderei cuidar de você. Certo, eu participarei da avaliação amanhã. Eu concordei. Depois de me despedir dela, fui procurar a Rua Lanher. Neste momento, eu já conseguia usar o poder dos espíritos heróicos. Com o aumento das minhas habilidades nesse período, já estou no nível 27 de mestre espiritual. Afirmase que todo o reino dragão e até mesmo o mundo estão entre os melhores níveis. E agora posso utilizar o poder de um espírito heróico. No limite, posso usar 2. Para invocar completamente o espírito heróico, é necessário um reino superior. Para lidar com um demônio das sombras de nível 20, não é necessário o poder do espírito heróico. Yanxi, o espírito heróico da deusa da seca, tem poder espiritual de nível 8 inato. Atualmente sou um praticante espiritual de nível 19. Cada vez que subo de nível, meu poder aumenta significativamente. Ela precisa entrar em um retiro e rapidamente alcançar o nível 21 de mestre espiritual. Porque a crise que estamos enfrentando está em todo lugar. Não são apenas espíritos malignos, mas também forças hostis. O ambiente de cultivo do grupo Ling Shan é o melhor entre as 3 grandes forças. Isso despertou a cobiça das outras 2 forças.
Mas como suas forças são equilibradas, ninguém vai iniciar uma grande guerra ativamente. Afinal, uma oportunidade de anomalia se abrirá em 23 dias. Todos estão pensando em gastar o tempo treinando. A aliança dos 10.000 demônios tem 3 chefes. Um deles é o espírito heróico Yuan Ji, de Yuan Hong. As duas forças já conversaram em particular. Assim que houver uma oportunidade, podem optar por se unir. Após o sucesso, dividirão o território do grupo Ling Shan. Embora o grupo Ling Shan não entenda completamente, eles ainda sentem a pressão. Todos estão se esforçando para aumentar seu poder rapidamente. Eu também estou ciente disso. No passado, foi extremamente difícil para o grupo Ling Shan se desenvolver. Mas agora tudo isso vai mudar. Eu trouxe a Hualan para um lugar a 40.000 metros da cidade. Precisamos encontrar a melhor área de cultivo. A irmã mais velha achou que eu escolhi o território para criar uma força. Mas eu expliquei a ela que não se trata de criar, e sim de entrar. Apenas o exame deles é um pouco especial. Eu contei à irmã mais velha todo o contexto. Ela imediatamente decidiu me acompanhar amanhã. Depois de encontrar o lugar a 40.000 metros mais adequado para cultivar, eu levei a irmã mais velha a um lugar a 45.000 metros. Aqui, os espíritos malignos são predominantemente de nível 20 ou superior. Existem todos os tipos de espíritos malignos estranhos. Até mesmo o líder tem mais de nível 30. A Senpai invocou a verdadeira Hua Mulan para me ajudar a lidar com os espíritos malignos de baixo nível. Eu decidi usar o poder dos espíritos heróicos para resolver a batalha rapidamente desta vez. Isso fez os olhos de Walan brilhar. O estudante mais novo usou o sino do caos nas batalhas anteriores. Agora você vai usar o poder dos espíritos heróicos? Ela olhou curiosa para trás de mim. Quem irá aparecer? De repente, a energia espiritual de meu corpo explodiu. A sombra do espírito heróico apareceu. Em um instante, os espíritos malignos se aproximando à distância pararam abruptamente, aterrorizados. A sombra do espírito heróico tinha cabeça de besta e corpo humano, com cobras de fogo atravessando suas orelhas e pisando em dragões de fogo. Seu corpo era robusto e alto, repleto de músculos carregados de poder. Sem ficar furioso, sua presença era imponente e grandiosa. O Alan ficou impressionada ao ver isso. Em seguida, ouviu meu grito. Poder dos espíritos heróicos. O ancestral da Fogo Zhuhong. A voz majestosa do ancestral ressoou. O ancestral Zhuhong. Vimos os descendentes do Deus Pai. Os 12 ancestrais foram formados do sangue de Pangu. Chamamos Pangu de Deus Pai. Não respeitamos o céu. Apenas respeitamos Pangu e seus descendentes. Meu espírito heróico é Pangu. Consigo invocar todos os espíritos heróicos relacionados a Pangu. Mesmo esses poderosos. Eles têm não apenas lealdade, mas também respeito por mim. Centenas de espíritos malignos que ouviram a voz de Zhuhong pararam. Muitos espíritos malignos recuaram instintivamente com medo. Este espírito heróico humano é, na verdade, um dos 12 ancestrais? Ele despertou um espírito heróico desse nível? Acima dos espíritos heróicos de nível divino. Espíritos heróicos de nível quase sagrado. No entanto, o espírito maligno de nível 31 à frente ficou animado. Disse para todos não terem medo. O poder espiritual dessa pessoa é apenas de um mestre espiritual de nível 20 e pouco. Não temos tantos espíritos malignos. Vamos ter medo de um só? E a outra mulher pode ser ignorada completamente. Essas palavras deixaram Hualan ir muito irritada. Ignorar ela mesmo? Então que experimente a força dela e de Hua Mulan. Os espíritos malignos ficaram excitados e gananciosos. Mais de 400 espíritos malignos estão todos acima do nível 20. O que lidera é de nível 31. Um grupo de espíritos malignos assim que se atreve a desafiar. Na verdade, são raros em toda a vasta região da China. E eu sou um descendente de Pangu. E não hesito em lutar. Minhas mãos explodiram em fogo divino de Zhuhong. Eu ataquei diretamente o grupo de espíritos malignos. Instantaneamente, gritos agudos e incessantes ecoaram. Mas esses gritos não duraram muito tempo. O espírito maligno do urso negro que liderava se tornou nada. Imediatamente, os outros espíritos malignos perderam a moral e começaram a fugir apressadamente. O portador do espírito ancestral é muito forte. O ancestral não teme a quantidade de pessoas. Em pouco tempo, eu e a Senpai resolvemos todos esses espíritos malignos. Ela não pôde deixar de laudar o quão incrível eu sou. Tão forte assim por conta própria. Usando o poder dos espíritos heróicos, é simplesmente surreal. Neste momento, o grupo de espíritos benevolentes, todos os membros estavam empolgados, porque em uma área da base, surgiu uma fonte de energia espiritual. Era uma fonte espiritual extremamente benéfica para o cultivo dos convocadores de espíritos, que permite um aprendizado muito mais eficiente. Assim que aparece, é disputada por várias forças.
Ao olhar para a fonte espiritual que surgia, Jianxi franziu levemente a sobrancelha. Ela achou que isso era uma bênção, mas também uma maldição. Ao lado dela, um homem apareceu. Ele era alto e robusto, com pele bronzeada e músculos proeminentes. As pessoas ao redor imediatamente o respeitaram e o chamaram de chefe. Ele é o atual chefe do grupo de espíritos benevolentes, Xinguan, um raro portador de energia espiritual de nível 10 inato. O espírito heróico que ele despertou é o deus da guerra, Xintian. Personagens mitológicos se reúnem nesta era. Mas um nível de poder espiritual cheio de nível 10 inato também é extremamente raro. E ele é um deles. Ele disse a todos que esse tesouro apareceu no grupo Ling Shan. Pode provocar um ataque de espíritos malignos. Porque esta fonte espiritual não é benéfica apenas para os invocadores de espíritos. Também é eficaz contra os espíritos malignos. E as outras duas grandes forças aproveitarão a brecha após o ataque dos espíritos malignos. Naquele momento, nosso grupo Ling Shan estará em perigo. Mas se quiserem nos apunhalar pelas costas, mesmo que seja difícil, devemos lutar. Seus subordinados, aliados e até soldados de elite estavam todos cheios de vontade de lutar. E não demorou para acontecer. O líder da seita Guiyi, Kyong-seon, se encontrou com os 3 grandes líderes da Aliança dos Mil Espíritos. Um deles é Yuan Jie. Os outros 2 são, assim como ele, líderes da Aliança dos Mil Espíritos. Podes imaginar que os seus espíritos invocados não diferem muito do de Yuan Hong. Um chamado Qin Jue despertou o espírito invocado do Boi Verde na jornada ao oeste, conhecido pelo apelido de Rei do Chifre Único. Outro é chamado de espírito heróico de despertar da origem espiritual, 9 espíritos santos. Sua verdadeira forma é um leão de 9 cabeças. É a montaria do Senhor Celestial que salva sofrimentos. Os espíritos heróicos desses 3 chefes são poderosos monstros da jornada ao oeste. Por isso, sua força é chamada de Aliança de Todos os Monstros. E o espírito heróico do chefe da seita da unificação é um dos 4 grandes bestas malignas, Kyong-ki. Eles souberam da aparição da fonte espiritual. Estão discutindo como fazer com que Xinguan entregue voluntariamente a fonte espiritual. Assim, podem evitar uma batalha. Se não concordarem, irão exterminar o grupo Ling Shan. Então, esperarão até que os espíritos malignos aterrorizaram o grupo Ling Shan para atacar. A perda será minimizada. Na visão dessas pessoas. De qualquer forma, essa fonte espiritual já é um bem deles. Jianxi do grupo Ling Shan saiu apressadamente para encontrar Li Gu. E sua expressão estava cheia de desculpas. Não pode deixar Li Gu participar da avaliação de amanhã. Agora, deixá-lo entrar é o mesmo que empurrá-lo para a cova. Em breve, o grupo Ling Shan recebeu ameaças de 2 grandes forças. Se não entregarem a fonte espiritual, devem se preparar para serem exterminados. Isso deixou Xinguan furioso. Vocês realmente acham que somos fáceis de serem intimidados? Se a maré das forças malignas não aparecer, mesmo que se unam para nos devorar, devem estar preparados psicologicamente. Se for para lutar, que lutemos então. Xinguan imediatamente deu ordens para começar a recrutar os espíritos heróicos do mundo. Afinal, a aparição da fonte espiritual atraiu muitos espíritos heróicos que não se juntaram a nenhuma força. Ver as ações do grupo Ling Shan fez as 2 grandes forças acharem que estavam se suicidando. Yuan Jie também estava perguntando sobre o garoto que o provocou na época. Depois de exterminar o grupo Ling Shan, eu vou acertar contas com ele. Ele ainda não se juntou a nenhuma força. Mesmo que seja uma pessoa poderosa. Diante de nós, ele certamente morrerá. Neste momento, eu e a irmã mais velha estávamos terminando nosso treinamento e voltando. Acabei de receber uma ligação da Yanxi. Só ouvi sua voz um pouco ansiosa. É assim que está. Amanhã você não deve participar da avaliação do grupo Ling Shan. Eu disse a ela com confiança que definitivamente conseguiria passar. Isso deixou a Jianxi ainda mais ansiosa. Quanto mais eu poderia passar, mais ela não queria que eu entrasse. Ela rapidamente tentou me impedir. Fiquei confuso e perguntei a ela: será que você mudou de emprego? Ou será que a organização enfrentou algum problema? Depois que me contou tudo o que aconteceu, eu também soube que o grupo Ling Shan está extremamente perigoso agora. Gu, eu acredito que você pode passar na avaliação e se tornar um soldado de elite. Mas agora não pode se juntar. Antes, eu queria que eu pudesse cuidar melhor de você. Mas agora, deixar você entrar é como empurrá-lo para o abismo. Ouvindo sua preocupação, meu coração ficou aquecido. Disse a ela que entendi. Ela finalmente relaxou e desligou o telefone. Vou encontrar o Li Gu assim que puder. Caso contrário, pode que não haja mais oportunidades no futuro. Alguns dias se passaram. Jianxi entrou em meditação e atingiu o nível 21 de mestre espiritual.
Isso deixou os outros capitães muito felizes. Este é o terceiro do grupo Ling Shan a alcançar o nível de mestre espiritual. Xinguan também informou a todos com seriedade. Irá alcançar isso antes do ataque das duas grandes forças. Irá romper para o nível 31 de grande mestre espiritual. Assim, poderá explorar mais o poder de Xintian. No dia seguinte, eu trouxe a Senpai Alan para a base do grupo Ling Shan. Em breve, os informantes da Aliança dos Mil Demônios relataram minhas notícias de volta. Chefe, aquele garoto desrespeitoso com você, Ligu, foi para o grupo Ling Shan. E aquela Alan também está lá. Ao ouvir isso, Yuan Jie riu. Isso é simplesmente procurar a morte. É a oportunidade perfeita para eliminá-los. Quando chegamos ao local da avaliação, incluindo eu e a Senpai, éramos um total de 7 pessoas. Um vice-capitão se aproximou e nos informou. Eu sou o vice-capitão Zhaohai. O espírito heróico é Zhao Jian, um dos 10 senhores celestiais. Nível 7 de poder espiritual inato. Após ouvir minha apresentação, ele achou o nome Ligu muito familiar. De repente se lembrou que o capitão havia dito antes. Se essa pessoa viesse para a avaliação e fosse ruim, poderia contar com mais apoio para que ela passasse. Mas não disseram há alguns dias que não viriam para a avaliação? Ele rapidamente ligou para o capitão e contou essa notícia. Jianxi estava bastante preocupada, pensando consigo mesma. Não você me prometeu? Como é que ainda veio? Neste momento, Al-Hai já havia começado a nos explicar as regras da avaliação. No grupo de Ling Shan, desde que não haja problemas de conduta, os fortes são respeitados. Se você conseguir quebrar o recorde, pode até se tornar o novo chefe diretamente. A primeira avaliação é sobre a força pessoal. Não é permitido usar o poder dos espíritos para atacar as rochas. É importante saber que a força pessoal é crucial. Caso contrário, se a força pessoal for fraca, o poder dos espíritos fortes seria um desperdício. Hua Lanyer foi a primeira a participar da avaliação. Ela concentrou o poder espiritual vermelho e usou seu ataque mais forte. A espada perfurou. O poder da explosão fez Al-Hai estremecer. No entanto, ele logo ficou com um sorriso radiante. Em termos de intensidade de energia espiritual, seu nível era superior ao dele. Os cultivadores solitários estão se desenvolvendo tão rápido assim? Eu tenho recursos de cultivo como o grupo Ling Shan nas minhas costas. Na tela do equipamento suspenso acima, conectada à rocha, surgiu uma série de números. O resultado foi de 1.500 pontos. Imediatamente, houve uma onda de exclamações ao redor. A primeira avaliação já teve uma pontuação tão alta? O sobrenome dela é Hua? Quem é seu espírito heróico? É a Hua Mulan? Zhaohai estava muito emocionado. Por que ter mais poderosos no grupo Ling Shan é como um alívio em momentos difíceis? E pelo menos são de nível vice-capitão. Hua Lanyer também estava muito satisfeita com seu resultado. Curiosamente, ela perguntou ao detentor do recorde, Xintian, qual era a pontuação dele. Zhaohai disse que eram 3.600 pontos, o que deixou Hua Lanyer impressionada. Os outros atrás, exceto uma pessoa, passaram. Todos os outros se tornaram soldados de elite. Quando chegou a minha vez, Zhaohai pensou que poderia me ajudar a ter um pouco de vantagem. Hua Lanyer também esperava qual seria o meu resultado. Neste momento, eu estava em frente à pedra espiritual. A energia espiritual explodiu. Meu soco é meu WQ. Eu socava diretamente, sem qualquer frescura. Um soco atingiu a pedra espiritual. No instante seguinte, um estrondo ensurdecedor surgiu. Atingiu diretamente a pedra espiritual. Fendas largas e numerosas se espalharam ao redor. Em um piscar de olhos, cobriram toda a pedra espiritual. Um novo estrondo ressoou. A enorme pedra espiritual explodiu em pedras voadoras. E o número na tela instantaneamente subiu para 9.999. Incapaz de suportar a carga, também explodiu. Num instante, todas as pessoas presentes ficaram paralisadas, boquiabertas. Esta cena os deixou incrédulos. Em seguida, houve um clamor. Ele realmente quebrou a pedra espiritual com um soco. Estamos vendo isso de forma errada? Se fosse um gênio, ele poderia conseguir usando o poder dos espíritos. Mas ele usou a força do seu próprio corpo. Como pode existir uma entidade tão aterrorizante? Quem é o espírito dele? Zhaohai estava incrivelmente chocado. Tal poder ainda precisa de tratamento especial e de uma entrada pelos fundos? Ele poderia facilmente quebrar o recorde e se tornar o líder. E embora a pontuação fosse 9.999, seu poder não deve se limitar a isso, certo? Afinal, a tela explodiu. Eu pensei que ele era apenas alguém com boas conexões. Não esperava que fosse um grande chefe. No entanto, ele suprimiu as ondas de choque dentro de si e me disse: embora você já tenha cumprido os requisitos,
Você ainda precisa completar as 2 próximas avaliações. E não haverá mais restrições ao poder dos espíritos. A terceira avaliação é na esteira. Corra ou ande com toda a força por 1 minuto. A pontuação será ajustada de acordo com a sua velocidade. Esta esteira tem pedras de gravidade. A gravidade é 20 vezes maior que a da Terra. Depois que os outros terminaram suas avaliações, chegou a minha vez. Todos pararam para observar. Eles estão curiosos para saber quem é o meu herói. Eu subi na esteira e usei diretamente o poder do espírito heróico. Uma sombra de espírito heróico apareceu atrás de mim. Era realmente Zhu Hong, o ancestral xamã. Isso deixou Zhao Hai surpreso e feliz. É incrível que seja Zhu Hong, um dos 12 ancestrais xamãs. Um espírito heróico de nível semi-santo. As pessoas ao redor também começaram a ficar atordoadas. Essa pessoa deve ter um poder espiritual inato de nível 10. Não é de se admirar que consiga explodir a pedra espiritual com um soco. E ainda destruiu a esteira e a tela no final. Zhao Hai não pôde deixar de se maravilhar. Ter um forte como você na nossa equipe de boa vontade é realmente uma grande sorte para nós. Na terceira avaliação, ainda há saltar no lugar em um ambiente de gravidade. A pontuação é determinada pela altura. Os outros mal entraram e já estavam de joelhos. E eu me sinto muito relaxado. Se eu usar o poder dos espíritos heróicos, estou preocupado se vou fazer um buraco no teto. Embora Zhao Hai tenha testemunhado meu terror, neste momento, ele não está nem um pouco preocupado. Porque quanto mais alto, maior a gravidade. Xing Guan, quando usou toda a sua força, só conseguiu pular 40 metros. E este teto tem pelo menos 100 metros. Mas com um leve grito meu, a minha própria energia espiritual e o poder dos espíritos heróicos explodiram em um salto total. Um estrondo fez o solo rachar, revelando uma cratera profunda. Em um piscar de olhos, cheguei a 70 metros. Sob os olhares aterrorizados de todos, rapidamente cheguei ao topo. Embora a velocidade tenha diminuído, não parei. Assim, o teto foi perfurado por mim. Em seguida, despenquei como um pequeno meteoro. Zhao Hai ficou pálido e pediu que todos se retirassem rapidamente. Quando eu aterrissei, houve uma explosão. Todo o solo e o local da avaliação tremiam. Todos estavam preocupados se eu estava bem. Embora os espíritos heróicos sejam fisicamente fortes como ancestrais poderosos, cair de uma altura tão grande sob uma gravidade assim não significa que não haverá problemas, certo? Quando a poeira assentar, eles vão querer ver claramente. Estou completamente ileso. Ao mesmo tempo, eu também percebo que devo treinar em um espaço ainda mais pesado no futuro. Assim, o esforço será recompensado em dobro. Meu resultado ainda é 9.999 pontos. Zhao Hai também anuncia que a segunda avaliação terminou. Se passar, todos se tornarão membros do grupo de espírito benigno. E Li Gu será o novo líder do grupo de espírito benigno. Assim que terminar, eu informarei o atual líder Xing Yuan. Então ele convocará uma reunião para anunciar sua renúncia. Então agora vamos começar a última avaliação, certo? Proteína de mosquito negro. Neste momento, eu já passei com sucesso pela última avaliação. Meu resultado ainda é 9.999 pontos. Zhao Hai, emocionado, informa a todos. Agora a avaliação terminou. Vou agora enviar a lista. E então avisarei o líder que está treinando. Olhando para as costas dele enquanto se afastava, eu suspirei levemente por dentro. Grupo Ling Shan. Eu estou de volta. Na vida passada, aqui era minha casa. Recebi sua proteção e cuidado. Naquela ocasião, quando os deuses atacaram, o grupo Ling Shan lutou até a morte em resistência, e acabou sendo destruído ao custo de 5 deuses. Agora, eu despertei como o espírito de Pangu e vivo uma nova vida. A tragédia do passado definitivamente não se repetirá. Neste momento, Zhao Hai contatou Xing Yuan, que estava meditando. Isso deixou bastante surpreso. Que tipo de grande acontecimento poderia perturbar seu treinamento? Quando ele saiu, viu Zhao Hai emocionado e animado dizendo a ele: há uma grande notícia. Temos uma pequena esperança no grupo Ling Shan. Depois de dizer isso, ele começou a rir alto. Essas palavras fizeram os olhos de Xing Yuan brilharem. Você pode explicar melhor? Com isso, Zhao Hai revelou a situação completamente. A expressão em seu rosto mudava constantemente, cada vez mais chocado e incrédulo. A mesma excitação e entusiasmo. O que? Ele quebrou todos os meus recordes e superou tudo, até mesmo a pontuação máxima? E isso nem é o limite dele. Isso realmente é uma grande notícia. Nossa equipe, o grupo Ling Shan, trouxe alguém que é um verdadeiro monstro. Um dos 12 ancestrais dos espíritos, Zhu Hong. Eu, Xing Yuan, estou disposto a ceder minha posição para que Li Gu se torne o novo líder do grupo Ling Shan.
Xingua não se sentiu mal porque não seria mais o chefe. Ele realmente quer ver o grupo Lingshan cada vez melhor, enfrentando a crise que se aproxima em breve. Minha presença realmente trouxe um pouco de esperança para eles. Em breve, Xinguan e Zhao Hai chegaram ao local da avaliação. O coração de Xinguan ainda estava agitado. Ele estava até cheio de gratidão pela minha chegada. Ele me agradeceu por eu ter me juntado ao grupo Lingshan no momento mais perigoso. E eu, balançando a mão, disse que não precisava agradecer. Eu tenho uma boa impressão do grupo Lingshan. E meu bom amigo Jianxi também está aqui. Xinguan percebeu de repente e decidiu no ato. Convocar uma reunião agora. Avisem a todos que eu irei assumir o grupo Lingshan. Um grupo de pessoas chegou à sala de reuniões. Enquanto aguardavam os muitos membros-chave do grupo Lingshan, Xinguan sugeriu que queria me duelizar, para ver meu verdadeiro poder. Eu imediatamente aceitei. Em seguida, vi sua energia espiritual explodir. Uma sombra de espírito sem cabeça apareceu. Este é o espírito de Xinguan. É um dos espíritos mais notáveis de todo o reino do dragão. Uma figura mítico poderosa e famosa. O deus da guerra Xingtian. Eu sou o Xinguan. Espírito guerreiro Xingtian. Nível 26 de mestre espiritual. Quando ele viu o ancestral xamã Zhuhong aparecer atrás de mim, seus olhos brilharam instantaneamente, impressionado. Li Gu. Espírito ancestral Zhuhong. Nível 27 de mestre espiritual. Com o início do duelo, Xingdun, como desafiador, foi o primeiro a atacar. Parecia vir em minha direção com uma força colossal de milhões de quilos. E eu não me movi para evitar. Embora eu pudesse facilmente desviar. Mas não havia necessidade. Eu levantei a mão. No instante seguinte, seu ataque parou abruptamente. Isso fez Xingdun ficar incrédulo, com as pupilas contraídas. Ele conseguiu bloquear com as mãos nuas? No segundo seguinte, o chão sob meus pés se afundou, rachou, e pedras voaram. No entanto, eu não me feri nem um pouco. O pedaço de chão embaixo de mim estava intacto. Meu outro punho foi lançado. Xingdun se apressou para se defender, mas ainda assim foi lançado para longe por uma força irresistível. Antes que ele conseguisse reagir, eu saltei. Um uppercut simples e direto acertou seu rosto. Parou no último momento. A diferença de força era evidente. Xingdun estava muito feliz, gritando de alegria. Isso é simplesmente ótimo! O novo chefe é muito forte. O grupo Lingshan pode ter uma chance de salvação. Vamos à reunião agora. A sala de reuniões neste momento. Os principais membros do grupo Lingshan já estão sentados, aguardando seu líder, Xingdun, e começaram a especular curiosamente. O que está realmente acontecendo? Por que todos nós devemos interromper o treinamento? Afinal, agora temos uma grande ameaça iminente. Todos estavam se esforçando para aumentar seu poder. Logo, a voz de Xingdun veio de fora da porta. Todos os membros principais se levantaram ao mesmo tempo. Dentro, estava também minha veterana, J-Yax. Quando Xingdun entrou, todos os membros principais ficaram surpresos. Porque atrás do líder havia um jovem atraente. J-Yax estava mais confusa. Li Gu, o que você está fazendo aqui? Afinal, as pessoas nesta reunião são todas membros principais do grupo Lingshan. Li Gu não tem, certo? E ele não é um membro do grupo Lingshan. Ele não poderia estar aqui de jeito nenhum. Será que descobriram que eu ajudei Li Gu? O líder Xingdun vai criticar a si mesmo? Xingdun percebeu a expressão dela. Boca. Ele também percebeu que ela não sabia da força de LG. Em seguida, ele me sinalizou para me sentar. Eu assenti com a cabeça. Sob os olhares atônitos de todos, sentei na posição de destaque da mesa longa. Isso deixou todos atordoados. O que foi isso? Que situação é essa? Depois de me sentar na posição do líder, eu apoiei o queixo nas mãos, me sentindo muito à vontade. E minha postura e atitude transmitiam imponência. Isso dava a todos a sensação de que eu era o líder. De repente, um dos membros não conseguiu mais suportar e gritou. Seu moleque? Nosso líder deixou você se sentar. Você pode se sentar em qualquer lugar. Como você conseguiu sentar na posição do líder? E ainda tem a audácia de se comportar como um líder. J-Yax também ficou surpresa. Como LG conseguiu sentar diretamente na posição de Xingdun? Isso realmente foi muito ofensivo. Ela rapidamente me pediu para levantar. Isso é muito desrespeitoso. Aquela é a posição do líder. Mas ela deu uma olhada ao redor. Já não havia outros assentos disponíveis. Então ela rapidamente ajustou seu corpo, para que eu pudesse ir até ela e me sentar junto. Embora a conhecesse há muito tempo, mas meu olhar não podia deixar de olhar mais uma vez. As mulheres mudam bastante com o tempo. Ela está cada vez mais bonita. A amiga de Yanxi,
rapidamente tentou contornar a situação. Esta pessoa é colega de Yanxi. Ele é bastante bonito. Não podemos dizer que é indelicado. Ele provavelmente não sabia que aquele assento era do líder. Ao ouvir ela defender minha causa, eu calmamente disse que sabia. Isso deixou Wu imediatamente confusa. Esse garoto não é um encrenqueiro, é? Ele é um crítico encrenqueiro? Nesse momento, o líder deles, Xin Tuan, não demonstrou nenhum descontentamento. Ao contrário, ele sorriu e pediu a todos que ouvissem explicar a situação. A partir de agora, eu não sou mais o líder do grupo Linshan. O novo líder será Li Gu. De repente, todos os membros principais ficaram com os olhos arregalados, parados no lugar. Líder? Você está dizendo que ele é o novo líder? Especialmente Ji Yanxi. Aos olhos dela, Li Gu ser capaz de se tornar um soldado de elite já era algo bom. Como ele se tornou o líder do grupo Linshan? O que exatamente está acontecendo? Lembrando da primeira vez que viu Li Gu após a mutação, precisou liberar todo o seu poder para derrotar aquele demônio das sombras com um único golpe. Naquela época, ele achou que Li Gu havia desistido. Mais tarde, fiquei com medo de que a luta entre forças prejudicasse Li Gu. Não o deixou participar do exame de entrada. Mas agora o exame terminou. Li Gu realmente se tornou o líder do grupo Linshan? Os outros não conhecem a força de Li Gu. Ela também achava que era comum, mas ainda assim não pôde resistir a perguntar. Li Gu, o que exatamente aconteceu? Outros membros importantes também começaram a perguntar. Líder, você está falando sério? Xin Duan sorriu e disse que, claro, não estava brincando. Isso também fez todos suspeitarem. Este jovem certamente quebrou o recorde no exame. Então, que tipo de existência é essa? Quem é o espírito heróico? O que é necessário para quebrar o recorde do líder Xin Yun? Ji Yax ficou extremamente chocada. Deve ser essa a razão. Todos os membros principais concordaram com a decisão de Xin Yun de me reconhecer como líder. Ao mesmo tempo, eles olharam curiosos para mim, perguntando-se quem eu realmente sou. Ji Yax me olhou, chocada e com um sorriso amargo. Para deixar você ser um soldado de elite. Você se tornou meu líder? Eu disse a ela um pedido de desculpas. Afinal, não tive a oportunidade de mostrar o quanto sou realmente forte. Neste momento, Xin Yun também começou a me apresentar para todos. Ele se chama Li Gu, nível 27 de mestre espiritual. Essas palavras novamente surpreenderam a todos. Um nível tão alto. Em todo o reino do dragão, é um dos melhores. Superior ao Xin Yun por um nível. Sem esperar que eles se recuperassem do espanto, Xin Yun continuou dizendo. O espírito heróico de Li Gu é Zuron, um dos 12 ancestrais. Potencial espiritual inato máximo de nível 10. No instante, todos olharam para mim com espanto. É realmente um espírito heróico quase santo. E, além disso, são de uma força extrema entre os quase santos. Não é de se surpreender que tenham quebrado o recorde do líder anterior Xin Yun. Imediatamente, alguém disse. Não é de se estranhar que estivesse agindo como um líder há pouco. Não era apenas uma fachada. Era uma aura que emanava de dentro para fora. Não foi você quem foi indelicado antes. Fomos nós que falhamos com a educação. Eu não me importei nem um pouco. Afinal, todos ainda não se conheciam bem. Assim, eu me tornei oficialmente o líder do grupo Linshan. Apresentei a eles minha vice-líder, o Lan'er. Ela pode estar ao meu lado a qualquer momento. Em seguida, eu ouvi as apresentações de todos os 11 líderes, incluindo Xing Qin. As apresentações dos 11 líderes. Eles são a força de combate mais forte do grupo Linshan. Todos possuem espíritos heróicos bem poderosos. Neste momento, Xin Yun soltou um leve suspiro. A aliança dos 10.000 demônios e a seita da unidade uniram forças. Nosso grupo Linshan terá dificuldade em enfrentá-los. Agora, com a entrada de Li Gu, temos uma grande esperança. Os demais também entendem. Mesmo com a entrada de um líder tão forte. Afinal, estamos enfrentando duas forças. Não se pode compensar apenas com um gênio excepcional. É como fazer Li Gu enfrentar a aliança dos 10.000 demônios sozinho. Uma pessoa não pode vencer uma grande força. O que eles dizem é verdade. Eu, agora, sozinho, não posso sequer dizer que posso destruir uma aliança dos 10.000 demônios. Mas em breve, mesmo que eu esteja sozinho, poderei destruir uma força. Isso será quando eu alcançar o nível de mestre espiritual de nível 30. Exceto Lan'er. Todos pensam que meu espírito heróico é Zuron. Agora ainda não posso invocar Pangu. Deixe-os entender isso aos poucos. E o problema que enfrentamos agora é a aparência da fonte espiritual. Não só teremos que enfrentar a possível onda de espíritos malignos, mas também duas grandes forças que nos observam de forma ameaçadora. Está prestes a atrair a atenção de todos.
Decidi avançar para o nível 31 antes da guerra. Aula. Neste momento, eu garanto a todos. Como novo líder, eu, Li Gu, asseguro. Com minha presença, a equipe Linshan não enfrentará problemas. Meu tom firme trouxe inexplicável conforto a todos. Eles estavam gratos internamente. Embora Li Gu tivesse acabado de se tornar o líder, parecia que já éramos parceiros de vida ou morte. Neste momento, eu também dei o meu primeiro comando a eles, que era criar ímpeto. Espalhar a notícia sobre a troca de líderes na equipe Linshan. Porque, agora, a equipe Linshan parecia estar em uma situação de vida ou morte. Ninguém se juntaria à equipe Linshan em tal desespero. Com a disseminação de todos, causou um alvoroço em toda a cidade. A equipe Linshan tem um novo líder. O novo líder, o espírito heróico, é Zuron. Ele é mais poderoso que o antigo Xin Tian. Agora, a aliança dos 10.000 demônios e a seita da unidade deverão reavaliar. A aliança dos 10.000 demônios e a seita da unidade estão completamente calmas neste momento. Mas é apenas mais um gênio. Que tempestade mais ele pode causar? Mesmo que seu espírito heróico seja o ancestral Zuron, nós 4 juntos vamos derrotá-lo. E a atmosfera do grupo Linshan não está mais sombria. Todos estão se esforçando para treinar e aumentar seu poder. Precisamos buscar oportunidades em tempos difíceis. Ficar mais forte diante da adversidade. Eu também comecei meu treinamento no espaço de gravidade do grupo Linshan. Aumentar rapidamente meu próprio poder. Em outras cidades. Li Shikai, você viu as notícias? Há uma pessoa cujo espírito heróico é o ancestral Zuron. Vi. Embora seja um gênio excepcional. Mas eu não sou pior que ele e eu tenho mais de um espírito heróico. Chefe Xian. Há um espírito heróico chamado Li Gu, que é o ancestral Zuron. Xian Tian ficou levemente abalado. Mas ele está cheio de confiança e não se preocupou com isso. Ele quer se tornar o rei do futuro. Mesmo que seja o ancestral Zuron. Não se trata apenas de ter um espírito heróico. Quando eu me tornar mais forte, enfrentarei espíritos heróicos de nível divino e até quase santos. Eu também quero matar deuses junto com o rei da Shu Ocidental. Com minha ascensão, causei agitação em todo o reino do dragão. Até mesmo a aliança dos 10.000 demônios, que tinha problemas comigo, deixou de lado suas diferenças e planejou me recrutar do grupo Linshan. No entanto, eu mandei que transmitissem uma mensagem. Vocês ainda não têm qualificações para me recrutar. Se viessem para ser meus seguidores, eu poderia considerar. Isso fez Yuan Jie suspirar aliviado. Ele tinha muito medo de que eu aceitasse o convite da aliança dos 10.000 demônios. E que eu pagasse o preço pela minha arrogância. Não eram apenas eles. As 8 principais forças do Reino do Dragão também me estenderam a mão. No entanto, eu recusei todas. Eu não estou disposto a me submeter a ninguém. Não é possível eu me juntar a nenhuma delas. Nenhuma das forças esperava que, diante da situação desesperadora do grupo Linshan, eu me mostrasse tão obstinado. Embora essas forças achassem uma pena, elas também não se importaram muito. Porque, se um gênio incontrolável a menos é uma vantagem, afinal, no futuro, o Reino do Dragão, assim como o mundo todo, só precisa de um soberano para se tornar suficiente. Quando conseguirem chegar à fronteira do país, até mesmo ao cruzar o mar, as colisões entre os países serão a verdadeira grande guerra. Com o passar dos dias, restam apenas 7 dias até que a fonte espiritual se forme. Os espíritos malignos estão se tornando cada vez mais perturbadores. Parece que a onda de espíritos malignos inevitavelmente se aproxima. Todos no grupo Ling Shan sentem um peso crescente em seus corações. E Jianxi lançou um olhar para mim. Sua expressão tornou-se um pouco melancólica. Talvez, em breve, seremos separados para sempre. Mas ela espera que eu possa sobreviver. Ao mesmo tempo, Xing Tian e outros líderes também estavam se preparando. O que significa proteger-me bem durante a onda de bestas? Porque eu sou a esperança deles. Meus espíritos heróicos e força. As 8 grandes forças e eles não me deixarão escapar facilmente. Então, nesse momento, será conosco. Desde que o líder permaneça vivo. Morrer sem arrependimentos. Logo, Xingu anunciou a todos a notícia da chegada dos espíritos malignos. Organizar. Mas todos estavam com a determinação de lutar inabalável. Seja contra a onda de bestas ou as 2 grandes potências se unindo. No momento certo, basta matar. Na véspera da invasão da onda de espíritos malignos, os membros da aliança dos 10.000 demônios e da seita da unidade ficaram todos alegres. Esperavam que a onda de espíritos malignos esmagasse o grupo Linshan. Assim, não precisariam se envolver pessoalmente. Toda a China estava atenta a esta onda de espíritos malignos. O gênio de topo das 8 grandes potências de outras cidades também estavam se regozijando. Desde que Li Gu morresse nesta onda de espíritos malignos,
No futuro, haveria um obstáculo a menos. Mesmo que antes da onda de bestas, tivesse seu poder aumentado para nível 31. Não conseguiria lidar com a onda de espíritos malignos e as duas grandes potências. Este é o preço da arrogância. Mesmo sendo gênios de topo, não é mais do que um brilho passageiro. A atual onda de espíritos malignos atraiu a atenção de toda a Waxia. Tanto as forças quanto os solitários começaram a prestar atenção. Neste momento, todos os membros do grupo Linshan estavam reunidos. Todos, exceto eu, pararam de treinar e saíram, preparando-se para a grande batalha que se aproxima. Shingon soltou um longo suspiro. Ele acabou de conseguir um avanço suave para o nível 30. Seu poder aumentou bastante. Ele pode agora usar melhor o poder do espírito heróico Xintian. Os outros líderes também tiveram grandes avanços. Cada membro abaixo também passou por uma transformação completa. Esta é uma das vantagens de estar em um ambiente perigoso. A pressão se converte em motivação. A velocidade de treinamento aumentou inúmeras vezes comparado ao passado. Shinron sentiu a dificuldade do avanço. Quanto mais alto o nível, mais difícil é o avanço entre os reinos. Além disso, o espírito heróico do nosso líder é o Zurun, dos 12 anciãos xamânicos. Portanto, o avanço será certamente ainda mais difícil. No entanto, ele acredita que o líder definitivamente pode superar isso em um dia. Os capitães também acreditam firmemente que o líder pode fazer isso. Não é que estejam pensando na batalha após a superação de Li Gu, mas estão pensando em como o capitão pode ter uma maior chance de escapar com vida. O Lan Er também está cheia de expectativa em relação a mim. No entanto, ela não tem nenhuma preocupação. Apenas ela sabe sozinha quão forte é realmente o espírito heróico que despertei. Todos esperam tranquilamente pela iminente onda de espíritos malignos. No entanto, naquele momento, na sala de treinamento com gravidade, eu estava chegando a um ponto crítico. Como o Shingon imaginava, a dificuldade da minha superação de cultivo é muito maior do que todos imaginam. Afinal, na visão deles, eles achavam que eu tinha apenas um espírito heróico. Mas eles não sabem que meu espírito heróico é Pangu. Zhu Hong é apenas um dos meus 26 espíritos heróicos. Mesmo assim, eu certamente superarei com sucesso em um dia. Naquele momento, eu tinha uma expressão resoluta e séria. Todos, esperem por mim. Os 10 líderes subordinados lideram seus membros na luta feroz contra a invasão externa. Neste momento, Shindun estava lutando e sentindo cada vez mais dificuldade. Ele originalmente achava que poderia empatar com a maré de espíritos malignos, mas não esperava estar em desvantagem total. As 8 grandes forças que assistiam esperavam que a maré de espíritos malignos não recuasse. Caso contrário, a aliança dos 10.000 demônios e a seita da unidade viriam. Mesmo que consiga vencer, será difícil manter Li Gu. No entanto, algumas pessoas perceberam que até o segundo em comando do grupo Linshan, Shindun, era tão forte. Então, quão forte é o líder deles, Li Gu? A maré de espíritos malignos, recue logo. Eu realmente quero ver Li Gu em ação. Shindun já estava lutando contra os 3 principais líderes dos espíritos malignos. Para resolver rapidamente a situação, ele até usou a fusão de espíritos heróicos. Isso envolve um risco extremamente alto. Deixe o espírito heróico se transformar em poder espiritual e fluir para dentro do invocador, assim, tornando-se mais forte. Embora o espírito heróico de Shinun seja apenas uma ilusão, sua força mal consegue atingir 1 milhão a voz do que era em vida. Mas escolher fundir-se faria com que ele explodisse e morresse. No entanto, Shingon lutou para fazer a maré de espíritos malignos recuar, para que o grupo Linshan pudesse preservar mais de seu poder. Ele se esforçou ao máximo. Alguns espectadores não puderam deixar de admirar. No entanto, Yuan Jie, à distância, estava rindo friamente. É realmente procurar a morte. Ele já estava com a morte certa. Agora ele ainda se atreve a usar a fusão de espíritos heróicos. Esse Li Gu ainda não apareceu. Parece que ele realmente está guardando para nos enfrentar. Naquele momento, ninguém do grupo Linshan terá chance. Ele pretende lutar sozinho contra um grupo como nós? Yuan Jie começou a ansiar por essa cena. Quando Li Gu finalmente aparecer, ele estará sozinho e sem apoio diante de nossas 30.000 tropas. Como será seu estado de espírito? Shindun, com a fusão de espíritos heróicos bem-sucedida, parecia estar em um mundo sem ninguém. Ele até conseguiu decapitar 3 líderes da maré de espíritos malignos. A moral dos espíritos malignos caiu drasticamente e eles começaram a fugir. O grupo Linshan estava empolgado e gritou em uníssono: essa onda de espíritos malignos! Conseguimos defender! A aliança dos 10.000 demônios e a seita da unidade também decidiram atacar neste momento. Mandar as pessoas do grupo Linshan para o inferno. Justo nesse momento, na sala de treinamento com gravidade,
Ouvi um estalo e as portas de energia espiritual do terceiro e quarto níveis na minha mente se romperam. Consegui romper e alcançar o nível 31 de grande mestre espiritual. E vi duas figuras saindo do portal espiritual ao mesmo tempo. Sair. Não consegui conter minha alegria. Afinal, eram vocês dois. Muito bem, eu também devo sair e ver a situação lá fora. Eu senti muitas ondas de energia de combate. A batalha lá fora já começou. Meus olhos estavam cheios de espírito de luta neste momento. É hora de ir para a batalha. Assim que saí da sala de treinamento, eu senti a presença fraca de Xingyun. E eu também descobri. A onda de espíritos malignos já foi repelida pelo grupo Linshan. A aliança dos 10.000 demônios e a seita da unidade atacaram. O poder após a ruptura superou minha imaginação. Tanto o poder espiritual quanto a força estão desenfreados, sendo constantemente acalmado e consolidado. Neste momento, em frente ao portão da base do grupo Linshan, o exército aliado da aliança dos 10.000 demônios e da seita da unidade já foi mobilizado. Ambas as forças não estão se escondendo. Todas estão mobilizando todo o seu poder de combate. Ao olhar ao redor, a força é impressionante. Todos convocaram seus espíritos heróicos. Em um instante, o céu estava cheio de vários monstros e espíritos heróicos de nível bestial. O grupo Linshan, repelindo a onda de espíritos malignos, abalou todo o reino do dragão. Mas agora, frente a duas alianças ainda mais aterrorizantes, não há chance de vitória. Xingyun sustenta seu corpo com dificuldade enquanto observa à frente. Jax e o W, junto com os outros capitães, estão ao seu lado prontos para lutar até a morte. Todos atrás deles estão na mesma situação. Yuan Jie soltou uma risada fria. Ainda vai fazer um esforço desesperado? Li Gu ainda não saiu? Ou será que ele já fugiu como um cachorro sem dono? A seita da unidade falou com frieza e autoridade. O grupo Linshan certamente será aniquilado sob nossa varredura hoje. Em seguida, o grupo Linshan entrou em batalha com as duas grandes alianças. Mas, após um tempo, a ação de uma pessoa da aliança dos 10.000 demônios fez com que todos do grupo Linshan ficassem com rostos pesados. Até mesmo todo o reino do dragão não via nenhuma esperança. Porque um dos líderes da aliança dos 10.000 demônios, King Jue, entrou em ação. Atrás dele, um espírito de boi verde apareceu. E em sua mão, um objeto apareceu. Assim que ele usou o artefato mágico, em um instante, WQ do líder e do vice-líder do grupo Linshan não conseguiram se controlar e saíram disparados. Todos voaram para o céu e foram sugados. Este é seu artefato heróico, o bracelete de diamante. O poder de combate de elite do grupo Linshan foi submetido a um retrocesso contínuo. Sem WQ, eles estão em uma desvantagem absoluta. No entanto, as pessoas do grupo Linshan não desistiram. Muitos deles explodiram seus limites em uma situação desesperadora, sustentados por uma força de vontade feroz, superando limites, superando a si mesmos. Este tipo de batalha é uma oportunidade para eles. Se conseguirem sobreviver, os altos escalões do grupo Linshan certamente se elevarão ainda mais. Infelizmente, não conseguirão sobreviver. Neste momento, Yuan Jie está enfrentando Jax em um duelo. A heroica dama dos espíritos é muito forte. No entanto, não se compara a mim, Yuan Hong, nem metade. Além disso, sua relação com Li Gu parece ser especial. Então, se eu resolver você, certamente isso o deixará ainda mais irritado, não é? Jax olhou com raiva e disse: Li Gu com certeza se vingará de mim. Naquela hora, você não deixará vestígios. Hua Lan'er também está presa em um lugar pelo Huang Mu da aliança dos 10.000 demônios. Neste momento, seu poder heróico se esgotou, enfrentando o porrete de espinhos que vem em sua direção. O Lan'er acordou com os olhos abertos. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre Li Gu. Irmão mais novo, ainda tenho muitas coisas a te dizer. O Lan'er sabia da força de Li Gu, mas a situação atual não pode ser revertida apenas com força individual. Nesse momento, uma figura disparou em direção ao céu. Em seguida, mergulhou em direção ao chão. A velocidade era tal que ninguém conseguiu reagir. A figura caiu na frente de Lan'er. Todos que olharam para este campo de batalha ficaram com os olhos arregalados. Apenas vi que Huang Mu foi derrubado instantaneamente. Com um estrondo, foi aniquilado sem deixar vestígios. Este era o espírito heróico, o rei Huang Mei, Huang Mu, um poderoso de nível 30, que foi aniquilado instantaneamente. Quem é essa pessoa, afinal? Não apenas aniquilou instantaneamente. Essa pessoa ainda não havia chamado um espírito heróico. Usou apenas seu corpo físico. No entanto, quando a poeira assentou, todos viram claramente a pessoa que desceu do céu. Yuan Jie e os outros ficaram em estado de choque, com a expressão alterada. Todos do grupo Linshan estavam extremamente agitados, com os olhos brilhando.
A pessoa que apareceu chocou todo o reino do dragão. Seu rosto apareceu diante de todos. Ele é o líder do grupo Linshan, Li Gu. Se ele invocar o espírito heróico Zuron, que tipo de terror isso causará? Ele apareceu e imediatamente matou Huang Mu. Embora isso ultrapasse nossa imaginação, mas é impossível mudar a situação. Afinal, agora a alta força de combate do grupo Linshan. Só resta Li Gu. Todos os gênios esperam que Li Gu morra nesta batalha, porque ele é aterrorizante demais. Muitas pessoas se perguntavam internamente: será que pode derrotar Huang Mu com um soco? Hualan ergueu a silhueta da pessoa à sua frente. Seus olhos tremiam. Alegria, emoção e também um pouco de inquietação. Irmão mais novo. Jianxi ficou em choque, com a expressão alterada após a agitação. Os outros capitães também estavam cheios de preocupação. Eu matei Huang Mu com um soco. Embora tenham ficado impressionados, o que mais sentiam era a preocupação, porque as duas grandes forças não me deixariam escapar. A determinação de todos estava nas nuvens. Até mesmo aqueles que estavam gravemente feridos levantaram suas armas. Irmãos, siga-me para a batalha. Vamos abrir um caminho de sangue para o nosso líder.